Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje vamos falar de uma trilogia de guerra do Japão chamada Guerra e Humanidade. Te convido a assistir o vídeo e também se inscrever no canal. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Guerra e Humanidade 1, Não Há Amor Maior é um filme japonês de drama do ano de 1959 com direção de Masaki Kobayashi. A trilogia segue a vida de Kaji, um japonês pacifista e socialista, enquanto ele tenta sobreviver no mundo totalitário e opressivo da Segunda Guerra Mundial no Japão. Juntos como em um único filme, a trilogia dura 9 horas e 47 minutos, não incluindo as intermissões, fazendo com que ele se tornasse um dos filmes de ficção mais longos já feitos. Antes de começar a falar do próprio filme, vamos para alguns conceitos interessantes, dos quais: mulheres de conforto e conflitos na Manchúria. Mulheres de conforto é um termo utilizado para designar mulheres forçadas à prostituição e escravidão sexual nos bordéis militares japoneses durante a Segunda Guerra. Muitos bordéis militares japoneses eram administrados por particulares e supervisionados pelo exército imperial. Alguns historiadores japoneses, usando o testemunho de ex-mulheres, têm argumentado que o exército e a marinha imperial japonesa estavam direta ou indiretamente envolvidos na coerção, sedução e, em certos casos, rapto de mulheres jovens nas colônias asiáticas e territórios sob o domínio do Império Japonês. A Manchúria, por sua vez, é uma vasta região no leste da Ásia, que atualmente inclui o extremo nordeste da China, e também chamada Manchúria Interior, e uma parte da Sibéria. Historicamente, a Manchúria foi o palco de vários reinos, entre os quais o mais famoso foi o Império Manchu, que deu nome à região e dominou toda a China entre o século XVII e 1911. A partir dessa altura, o nome da parte chinesa foi substituída pela designação Nordeste, Dongjie. A Manchúria também foi englobada pelo Japão antes e durante a Segunda Guerra, tendo aí sido estabelecido um estado fantoche denominado Manchukuo. A invasão japonesa da Manchúria começou em 19 de setembro de 31, quando a Manchúria foi invadida pelo exército de Guangdong, do Império do Japão, imediatamente após o incidente de Mudeken. Agora que já falamos um pouco destes conceitos, voltamos para o primeiro filme. Este filme é a primeira parte de uma trilogia lançada no Japão durante um período de cerca de 2 anos, de 1959 a 1961, sob o título geral de Nigen no Joken, A Condição Humana. A trilogia tem um tempo total de execução de mais de 9 horas e meia. As outras 2 partes são Guerra e Humanidade, Estrada para a Eternidade, de 59, e Uma Prece de Soldado, de 61. A obra foi inspirada no romance de 6 volumes de Junpei Gokikawa, no qual a trilogia foi baseada. Embora tenha sido um best-seller no Japão, nenhum estúdio de cinema queria fazer algo com este material. As razões para isso eram perfeitamente compreensíveis. A extensão extrema do romance era difícil de manejar, seu tema era implacavelmente sombrio e a narrativa trazia à tona o tema muito delicado dos crimes cometidos pelos militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o diretor Masaki Kobayashi foi tão inflexível em seu desejo de fazer o filme que até ameaçou em sair do estúdio de cinema Shoshinko se ele se recusasse a financiar o projeto, mas eles cederam. A trilogia se tornou um grande sucesso comercial e de crítica no Japão. A primeira parcela de 6 volumes, The Human Condition, foi publicada em 56, apresentando um dos grandes heróis da ficção popular e do cinema, um pacifista que é atraído na violência e selvageria da guerra. Quando o volume final estava publicado em 58, o romance vendeu milhões de cópias. Kobayashi sentiu uma profunda conexão com a história de Kaji, um graduado universitário que é recrutado para o exército japonês na Manchúria e que luta para manter seus princípios humanos em meio à brutalidade da guerra. De muitas maneiras, essa foi a história de Kobayashi, assim como a história de seu autor, Kogikawa. Ele e Kobayashi eram da mesma geração. Ambos nasceram em 16 e cresceram em meio à cultura liberal democrática da era Taisho do Japão. Ambos foram recrutados e serviram na Manchúria. Eles também se opuseram à guerra, mas sua resistência era passiva e em grande parte silenciosa. Uma falha em agir que os levou a sentir culpa e arrependimento. Masaki Kobayashi nasceu em Otaru, então no pequeno porto da ilha de Hokkaido. Em 33 ele ingressou na Universidade Waseda, em Tóquio, onde estudou arte e filosofia do leste asiático. Ele embarcou em uma carreira no cinema em 1941 como um aprendiz do diretor na Shoshinko, mas foi convocado para o exército imperial japonês em 42 e enviado para a Manchúria. Kobayashi se considerava um pacifista e socialista e resistiu ao recusar a promoção de um posto mais alto do que o privado.
Em 44 ele foi transferido para as Ilhas Ryukyu e foi feito prisioneiro perto do fim da guerra. Em seguida ele passou um ano em um campo de detenção em Okinawa. Depois de sua libertação, em 46 ele retornou a Shoshinko como assistente diretor Keizuki Konishita. Nos minutos iniciais do filme vemos Kaji se casando com uma mulher que ama Michiko, apesar de suas preocupações com a guerra em curso. Ambos trabalham para uma empresa de mineração estatal que opera uma operação considerável em Manchukuo, um estado fantoche japonês que opera no nordeste da China, a Manchúria, e na Mongólia Interior, e são transferidos para lá. Kaji aceitou o cargo de chefe de pessoal, pois sabe que isso lhe concede uma isenção do serviço militar. Chegando lá na mina chamada Lo Huling, é um lugar isolado, os prisioneiros de guerra chineses trabalhando acima e abaixo do solo são tratados como sub-humanos. Ser chamado de chinês por seu supervisor japonês é uma indignidade modesta em comparação com os espancamentos e as baixas no local de trabalho. Os prisioneiros de guerra residem em aposentos em ruínas cercados por arame farpado, eletrificado e torre de vigia. Durante seu tempo lá, Kaji discorda em seu capataz Okazaki e do seu supervisor Okishima sobre os padrões de vida e de trabalho dos chineses. Depois de uma tentativa de fuga em que alguns prisioneiros de guerra escapam, Okishima comenta a Kaji que seu humanismo desajeitado mata homens bons e os deixa os canalhas à solta. O que é inestimável sobre Não Há Amor Maior é que ele retrata uma dramatização de eventos que raramente são discutidos, reconhecidos ou ensinados fora das ações onde o Japão Imperial exerceu suas violentas inibições. A incursão do Japão em território chinês, sem falar da ocupação da Manchúria, parece apenas ser lembrado na China. Os campos de prisioneiros japoneses, embora vistos sob tratamento hollywoodiano, como o filme A Ponte do Rio Kwai, de 57, nunca pareceram tão desumanos ou violentos em um filme. A questão da escravidão sexual sistemática do Japão durante a Segunda Guerra, nos territórios ocupados, foi amplamente silenciada pelos governos até nos anos recentes. Um pedido de desculpas sincero e aceitável do governo japonês nunca se materializou. Momentos de tragédia e atrocidade permanecerão na mente do público muito depois do filme. Entre os primeiros momentos há uma cena em que um trem, em um plano geral extenso, que poderia ter sido de um filme faroeste americano, chega à estação perto da mina. Seus vagões de carga estão empoeirados, trancados por fora. Quando Kaji ordena que os outros homens abram, a visão de prisioneiros de guerra chineses famintos parece até mesmo um filme de zumbi. Alguns mal conseguiam andar e a luz do sol chegava a cegar alguns prisioneiros. Vendo o carrinho de comida à distância, ocorre uma busca desesperada em massa por comida. As intenções e motivações iniciais de Kaji são altruístas, permanecendo assim mesmo quando ele foi dispensado seu emprego na Lo Huling. Um argumento comum dos detratores da condição humana é que Kaji é um protagonista muito inacreditável, que ele é muito virtuoso, muito santo em meio ao inferno que o cerca. Para muitos do outro lado do arame farpado, os prisioneiros, Kaji é visto como um homem japonês típico, enganoso, assassino e sem compaixão. Com seu ego exagerado, ele é ferido por essas palavras prejudiciais que ele não esperava. Ele sente muito prematuramente que triunfou, ganhando a confiança eterna dos chineses presos. Porém, ele nunca é capaz de reconciliar essa falha de comunicação, esse componente essencial em seu relacionamento. As tentativas de fuga subsequentes, as tentativas contínuas de Kaji para melhorar as condições de vida e de trabalho, atraem a atenção de Furuya, que decide substituir Kaji por outra pessoa até a conclusão. Isso permite que os militares japoneses convoquem Kaji para o serviço militar imediatamente, preparando o cenário para o segundo filme. A segunda parte do filme começa onde o primeiro parou e apresenta uma produção cinematográfica requintada no seu melhor estilo. Isso é acompanhada por performances impressionantes e inesquecíveis. O filme continua contando a história do nosso protagonista Kaji, que perdeu seus direitos de proteger os prisioneiros chineses. A segunda parte conta a história muito boa, enquanto o diretor Masaki continua sua trilogia contando uma história simples, porém cativante. No segundo filme, o nosso protagonista deve confrontar com as brutalidades da guerra e do comportamento dos superiores em relação às tropas. Infelizmente, o segundo filme é menos cativante que o primeiro, mas ele ainda tem duas coisas poderosas a seu favor. Primeiro, a cinematografia, mais uma vez, é absolutamente incrível. E Kobayashi mais uma vez mostra o seu talento em fazer tomadas em claro e escuro. Em segundo lugar, os 30 minutos finais do campo de batalha são brilhantemente filmados, encenados, colocados juntos e conseguem ser brutais, tensos e contemplativos ao mesmo tempo. Acredito que esse filme apenas não tem a mesma carga que o primeiro, haja vista que aqui o território, entre aspas, já está formado, enquanto o primeiro temos toda a história de Kaji e sua tentativa frustrada de não entrar para o exército. No último filme temos uma prece de soldado de 61. Neste Kaji e seus homens, aqueles que sobreviveram no ataque do segundo filme, são aprisionados pelas divisões soviéticas. Em fuga e esperando rever sua mulher, Kaji morre na planície coberta pela neve.
No desenvolvimento gradual da personalidade dele, o herói inicialmente puro vai se transformando em uma vítima do seu próprio sistema. O tom mais intimista do terceiro filme é a síntese perfeita dos dois primeiros. O Japão já perdeu seu vigor e tudo que lhe resta é a fuga para um canto mais calmo. O terceiro da trilogia talvez o mais visceral devido a toda a desilusão que envolve. Kaji se desencanta com o socialismo e as promessas de um mundo igualitário. Ele sente na própria pele as atrocidades do Exército Vermelho. Não apenas as ilusões que deixaram Kaji mal, mas também a traição de seu próprio povo. Em um diálogo inesquecível com o personagem, Tanji expressa sua fatal conclusão. Todos são egoístas e presunçosos. Lutar não adianta mais. E fugir é o que resta ao desamparado do coração de Kaji. Seu rigoroso corpo e atenta consciência o guiam para a esposa, mas a distância entre os dois é colossal. A trilogia Guerra e Humanidade é algo super interessante de se assistir. E além de ter todo o drama da guerra, temos também outras histórias que juntam e formam todo o estado de Kaji. Agora vamos para algumas curiosidades dessa trilogia. Todos os atores que retratam personagens chineses na verdade são atores japoneses, falando seus diálogos foneticamente. Essa decisão foi tomada por necessidade, haja vista que nenhum ator com herança chinesa jamais concordaria em aparecer em um filme de guerra japonês, devido à amargura residual pelo tratamento dispensado ao povo pelas forças imperiais japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo da trilogia, todas as cenas ambientadas na Manchúria foram filmadas na província natal do diretor Masaki Kobayashi, de Hokkaido, no extremo norte do Japão. Nenhuma tentativa foi feita para filmar nas locações reais, pois o cineasta entendeu que, por razões políticas, isso seria impossível. Como o céu em Hokkaido é geralmente muito diferente da Manchúria, como Kobayashi lembrava de seus dias como soldado lá, ele parava de filmar por longos períodos até que as formações de nuvens se assemelhassem somente ao céu da Manchúria. O subtítulo dessa primeira parte da trilogia, Não Há Amor Maior, é derivado da Bíblia, especificamente a segunda passagem do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, que um homem dá sua vida por seus amigos. Um tema significativo da trilogia Condição Humana do diretor é o amor obsessivo beirando a adoração do protagonista pela sua esposa Michiko, interpretado nas 3 partes por Michio Aratama. O diretor de cinema Masahiro Shinoda atribui a proeminência desse tema ao impacto sobre a geração de lendários cineastas franceses dos anos 30, com a sua preocupação com o amor romântico. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e se gostou já sabe o que fazer. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.